O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. E no fim Jesus diz para o cego que passara a enxergar: "Não entre no povoado." Logo, nós entendemos que Jesus tinha alguma coisa contra aquele povoado. Betsaida significa casa do peixe. E Jesus já tinha advertido Betsaida, lá em Mateus capítulo 11: "Ai de ti, Corazim, Betsaida, se em Tiro e Sidônia tivesse se realizado os milagres que aqui se realizaram, já teriam se convertido." Mas Betsaida, apesar dos milagres, não se arrependia dos seus pecados, não acreditava, e por isso Jesus não realiza milagre em meio à incredulidade. Betsaida, nos dias de Jesus, se caracterizava pela falta de fé, pela incredulidade. Jesus não opera milagre em lugares que não têm fé. Por isso diz para a pessoa que está do seu lado: saia da incredulidade, acredite, porque Jesus diz para ele não voltar lá, porque a incredulidade ela é contagiosa. Um ambiente regado de fé, de testemunhos, de milagres, só vai atrair mais milagre. Mas um ambiente sem fé. Por isso, no Salmo 106, no versículo 2, o salmista nos diz que nós devemos testemunhar. Quem saberá contar os poderosos feitos ou anunciar os louvores? Testemunhar. É preciso testemunhar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Por isso, ontem, lá na Missa da Graça, chamei a Cristina, que foi curada de incontinência urinária. Ela testemunhou que ia ao banheiro 12 vezes, que tinha que trocar de roupa, e depois do cerco de Jericó, simplesmente cessou o problema. Ela testemunhou, porque, vai dizer o Salmo, quem saberá contar os poderosos feitos? Porque o testemunho, a fé, gera fé. Pessoas que só vivem reclamando, murmurando, criticando, não elogiam nada, nada está bom, saia desse ambiente de incredulidade, pois ela é pessimista. Os neurocientistas, eles já confirmaram através da ciência aquilo que já diz Jesus e os profetas e o provérbio, que aquilo que nós dizemos, pensamos, falamos, cria a nossa realidade de vida. A palavra de Deus pode mudar o nosso interior. Mudando o nosso interior, muda o modo como nós pensamos e falamos, e pode mudar a nossa realidade. A meditação da palavra de Deus, a oração. O contrário disso vai dizer o Provérbios 18:20: do fruto da boca se farta dos que produzem, do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Jesus nos diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas os que saem. As palavras de maldição,
as reclamações, a murmuração, a crítica vai moldando negativamente a nossa realidade. Tanto a palavra de Deus quanto já a neurociência já testifica essa verdade. Diz mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: saia da incredulidade, porque ela te leva à derrota. Diz para ele aí. Já as palavras de bênção, de gratidão, de reconhecimento da bondade de Deus, mantém a nossa fé viva, a nossa fé acesa. Um segundo detalhe que eu queria ressaltar nesse evangelho é que essa cura é a única cura em todos os evangelhos que Jesus realiza em duas etapas. Primeiro, Jesus impõe as mãos, ele enxerga as coisas meio embaçadas, Jesus passa saliva no olho dele, e no segundo momento, Jesus impõe de novo as mãos e ele enxerga tudo nitidamente. Os teólogos bíblicos, eles vão dizer que se trata de uma encenação, de uma parábola, não que não tenha acontecido a cura, mas se você for ver lá no profeta Jeremias 27, era comum que os profetas, eles encenavam as profecias para despertar a fé nas pessoas. Então, em Jeremias 27, Jeremias ele coloca uma canga de boi no pescoço e sai gritando pela cidade que Israel seria escravizado. É uma parábola encenada. Então Jesus ele usa daquela cura para mostrar qual é o caminho do discípulo. E qual é o caminho do discípulo? No primeiro momento, quando você se converte lá no acampamento, lá no Maranatá, lá no acampamento de casais, você sai da cegueira, mas as coisas ainda são embaçadas. Você enxerga, mas enxerga mais ou menos. Você ouve, mas não ouve direito a Deus. Você tem uma empolgação um pouco desmedida. É um processo. Ele está dizendo que a cura, a conversão, o discipulado, ele é processual. Então ali os discípulos, você percebe que os discípulos, eles andam com Jesus, eles veem os milagres de Jesus, mas ele ainda tem momento de desconfiança. Eles ainda têm momento de falta de fé. Como nós vimos ontem, os discípulos discutindo sobre a falta de pão, depois de ter visto Jesus multiplicar pão. Então o discípulo ainda não enxerga muito bem. Mas quando Jesus ressuscita, quando Jesus envia o seu Espírito Santo, eles são batizados no Espírito Santo, e eles enxergam tudo nitidamente, claramente. Nós precisamos evoluir, passar dessa fase da cegueira parcial para a nitidez das coisas. E depende da graça de Deus, mas depende do nosso esforço também. De nós meditarmos profundamente a palavra de Deus, nos dedicarmos à oração e sairmos da infância da fé. Tem gente que ainda é infantil na fé, ainda está naquela fase que os homens são como árvores que andam. Deus tem um projeto maior para nós. Deus quer curar a nossa cegueira completamente, a nossa surdez completamente, mas depende de nós. É triste ver pessoas 10, 15, 20 anos na igreja, mas ainda tem uma fé infantil. Mas ao mesmo tempo nós podemos ver como os santos jovens, que com 12 anos, como São Domingos Sávio dizia, antes morrer do que pecar. Já era com 12 anos alguém que já enxergava nitidamente. Preferia a morte do que desagradar o coração de Deus. Peçamos a Jesus essa graça, de que Ele nos dê a clareza, para que nós não nos percamos de nós mesmos e de Deus, porque não temos fé, porque não acreditamos, ou porque não enxergamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada
no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, Senhor. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. Fuja da incredulidade. Amém.